Chegou a encomenda, ó. Ou melhor, não encomendei nada não, me mandaram, vamos ver o que é, né? Ó, já vou falando que isso aqui não é vídeo de publicidade não, viu? Mas quando a gente fala de chás real, olha aqui a data, ó, 1834. Isso aqui é a história do Paraná, é a história de Curitiba, né? Já andei abrindo aqui, vamos ver o que o pessoal me mandou, hein? Ah, que maravilha, olha aí, ó. Caixinha de chá. Ah, coisa boa. Maçã com canela. Olha só o tanto. Chá verde. Capim cidreira. Chá preto. O que é isso? Chá de hibisco importado. Esse aqui eu não conhecia não. Camomila e maracujá. Dá pra criançada dormir de noite. Camomila com maçã. E chá mate, né? Mate real. É essa empresa aqui que nós vamos comentar um pouquinho a respeito hoje. Mas olha o tanto, né? Olha o tanto de chá que me mandaram aqui. E não só isso, como... Olha que coisa mais linda isso aqui, hein? Erva mate, família e tradição. A história da mate real, a indústria mais longeva do Brasil. E é paranaense, é curitibana. Tem mais coisa aqui, hein? Erva mate Fontana, família Fontana, né? Olha aí, ó, desde 1834. Pura folha, 1 quilo de erva mate para chimarrão. A Ilex paraguariensis. Essa aqui eu já conheço. Mas no fundo da caixa aqui, ó, o pessoal da Mate Real falou que ia mandar para mim uma erva mate especial que eles tomam só internamente entre a família. Não tem nada escrito nela. Eita curiosidade, hein? Meu Deus, que honra! Só que coincidência eu ter recebido isso aqui, ó. Aqui não tem frescura não, tá? Aqui eu tô na minha casa, meu escritório, melhor lugar do mundo é a sala da minha casa, onde eu tenho paz, né? E junto aqui da mesa, ó, já tava com outros livros aqui do Valério Horner Jr., As Ruas e Histórias de Curitiba, porque eu tava também me preparando um pouco mais aqui para aula passeio que eu vou falar sobre o Barão do Céu Azul e a última viagem dele, esse clássico do Túlio Vargas. Olha aí, ó. Tem esse trabalho também que fala da Leão Júnior, né? A Mate Leão, também, curitibana. Aqui um trabalho do André Rogal, que eu já andei divulgando bastante aí. O Era Uma Vez em Curitiba, fantástico trabalho. Literatura também, né? Ernest Hemingway, tratar de outros assuntos também, mas tudo interligado. Ou seja, a nossa história curitibana. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu sentar aqui com vocês para ter 2 dedinhos de prosa e vocês entenderem como que esse material todo da Mate Real chega até mim aqui, né? E como que se dá essa coisa toda com a nossa história ervateira, curitibana, paranaense, brasileira, né? Acontece que quando a gente começa a falar da história de Curitiba, não tem como não se mencionar a história da erva mate, que fez muito do nosso desenvolvimento econômico, histórico, social, enfim, cultural, né? E quando eu falo disso nos meus conteúdos, em aulas passeio pela cidade, onde eu levo o curitibano para conhecer a sua própria cidade e a sua própria história, que, olha, eu asseguro, o curitibano não conhece sua história direito, hein? E quando eu falo dessa história da erva mate, muita gente se impressiona, né? E acaba que a gente consegue, mesmo não sendo assim, tão especialista nos temas, eu sempre falo, né? Muita coisa eu preciso conhecer melhor, mas como eu consigo divulgar bem isso, muita gente me tem como referência e quer compartilhar suas histórias também. Eu acho isso fantástico. Acontece que o Henrique Luiz Boldrini de Almeida Fontana, esse é o nome completo do Henrique Fontana, de 40 anos, aliás, ele tem a mesma idade que eu, né?
Ele é o atual diretor-geral da empresa, da Mate Real. Ele entrou em contato comigo pelas redes sociais e começou a compartilhar uma série de detalhes sobre a história da Mate Real, da família Fontana, vários detalhes, fotografias que às vezes só circulam ali no âmbito familiar mesmo, e me mostrando com orgulho essa história toda. Eu fico muito honrado por isso, porque é uma confiança depositada em mim, e é porque as pessoas veem também esse respeito que eu tenho pela história, e que é preciso também sempre ser bem divulgada, bem mostrada, para a gente ver que nós temos uma história bastante consistente. E ele me falou: Rogério, me passa aí o teu endereço que eu quero mandar algumas coisas, incluindo um livro, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente está trabalhando a nossa história, para que as pessoas conheçam também. Olha só, Erva Mate, Família e Tradição. É um livro que eles acabaram de escrever, traçando de maneira resumida, claro, alguns detalhes dessa história da Mate Real e muitos detalhes da nossa história curitibana e paranaense nesse processo todo, evidentemente. Confesso, ainda não li, acabei de abrir a caixa aqui, vocês viram, mas eu vou já me debruçar o quanto antes em cima disso aqui para ver muita coisa que com certeza eu ainda não conheço. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, um pouquinho dessa história da Mate Real, é o seguinte: olha, poucos de vocês devem conhecer, mas nós temos uma história ervateira ligada à família Fontana, por exemplo, e ali a nossa origem da região do Alto da Glória, do bairro Alto da Glória, já uma região nobre, formada por ervateiros, e nós temos ali os palacetes, os casarões, as casas antigas, que contam muito dessa história, perdurando até hoje. O que eu sempre falo, a nossa paisagem urbana é formada pela nossa história e muitas vezes nós pouco a conhecemos. Acontece que lá no início do século XIX, Francisco Fasci Fontana, um italiano, genovês, veio da Itália primeiro para o Uruguai, ali se estabeleceu, trabalhou numa empresa do ramo de erva mate também e veio aqui para Curitiba para cobrar uns dividendos da família do José Caetano Munhoz da Rocha, que tinha ali na região do Alto da Glória um engenho de erva mate. A sua viúva paga esses dividendos a essa empresa uruguaia, representada pelo Francisco Fasci Fontana, paga com o próprio engenho. Portanto, Francisco Fasci Fontana fica com o engenho localizado ali na região e começa a tocá-lo junto da empresa uruguaia. Lá por umas tantas, um pouco mais à frente, ele compra a parte da empresa uruguaia e começa a ter um engenho sob a sua única liderança. É o Engenho da Glória. Esse engenho, ele ficava exatamente no lugar onde hoje tem um edifício residencial, um condomínio residencial com algumas torres, no lugar à frente da entrada principal do Colégio Estadual do Paraná. Se nós passamos ali na Avenida João Gilberto, nós vemos esse edifício residencial que tem inclusive um antigo portal ali ainda construído, que é um resquício dessa antiga construção da Mansão das Rosas, no qual Francisco Fasci Fontana morou junto da sua esposa, a Maria Dolores Leão, olha, união das famílias Fontana e Leão, e que tinha, lógico, ali também o Engenho da Glória. Olha, um engenho bastante antigo, de 1834, ele era ainda alimentado com as águas do Rio Belém, que passavam por ali, hoje é tudo canalizado, e que passa hoje pela região do passeio público. Então, o Engenho da Glória, que
se fez, na sua origem, ali naquele terreno. Tem até uma foto aqui nesse livro, eu estava já dando uma vasculhada nele, que é uma fotografia bastante interessante do antigo Engenho da Glória. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, ó. Né? Aqui, essa foto lá de 1880, mais ou menos, mostra aqui a Mansão das Rosas, né? E o engenho que ficava nessa propriedade também. E olha aqui, ó, que eu falei para vocês, o portal que persiste a perdurar no tempo, né? Tá lá até hoje, esse mesmo portal, né? Tem gente que fala que essa imagem aqui seria da visita da princesa Isabel e do Conde D ao engenho em 1884. Tem gente que já fala que não seria um registro fotográfico desse evento, né? De qualquer maneira, isso aconteceu, né? A princesa Isabel vindo aqui em Curitiba para inaugurar a primeira viagem de trem da recém-inaugurada ferrovia Paranaguá-Curitiba, essa que nós temos, que cruza a Serra do Mar, né? Ela vem para cá e visita o engenho do Francisco Fache Fontana. Olha como já era importante nesse período. Estamos no ano de 1884, né? As fábricas Fontana, né, recebem o nome então de Fábricas Imperiais Fontana. É assim que o Francisco Fache Fontana recebe autorização real para ter essa nominação. Ali ele faz todo um trabalho de drenagem do terreno do engenho, né? Faz também um sistema específico para beneficiamento, embalagem da erva mate, né? O sistema Fontana, eles mesmos chamavam assim, que fica para a história, né? O Visconde de Tuné, inclusive, presidente da província do Paraná, gosta tanto do trabalho do Fontana ali no seu engenho, esse trabalho de drenagem das águas do Belém, que convida ele a fazer algo parecido, né, numa região pantanosa que existia ali pertinho também do Engenho da Glória. Ele trabalha, então, intensamente nessa região de pântano que havia ali, deixa o lugar um brinco, criando então o nosso passeio público de Curitiba no ano de 1886, um lugar que virou referência de entretenimento, de lazer do curitibano, né? O próprio Francisco Fache Fontana administra o passeio público por um período, né? Então olha só, não só importante para a história da erva mate, como também para questões urbanas e do nosso parque mais antigo curitibano, o passeio público que nós temos ali até hoje, né? Bom, o Francisco Fache Fontana, ele casado com a Maria Dolores Leão, tem uma foto aqui nesse livro também, né? Olha lá, né? O Francisco Fache Fontana junto da Maria Dolores e o seu único filho, o Francisco Fido Fontana. O Fido Fontana, que depois toca os negócios do pai também, quando esse falece, né? E ele olha só, aqui ele já moço, né? Nesse automóvel aqui, ó, ele dirigindo, e ao lado um caricaturista, amigo dele, o Mário de Barros, né? Eles estão aqui no primeiro veículo automotor de Curitiba, que o próprio Fido Fontana importou da Europa, né? Então ele foi aquele que teve o primeiro veículo automotor da nossa cidade. Olha que interessante, né? E claro, grande empresário também, ele se casa com a Ifigênia Correia, que era filha do Barão do Cerro Azul, do Ildefonso Pereira Correia. A Ifigênia, ela herdou o engenho do pai, né? O engenho Tibagi, o engenho do Barão do Cerro Azul, que ficava lá na pracinha do Batel, atual pracinha do Batel, ali naquela região, né? Um dos maiores engenhos de erva mate do mundo também, né? Portanto, né, o Fido Fontana, lá em 1927, une a fábrica Fontana com o engenho Tibagi e cria a marca de erva mate,
A marca, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Acabei de ver que tem aqui também, ó, a Mate Ildefonso, né? Homenageando, lógico, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul. Olha que interessante. Mate Ildefonso, hoje, amanhã e sempre, né? O mate é um chá delicioso e diurético, e dizendo a respeito das suas propriedades, propaganda da época, né? Que bacana a gente ver isso, né? Um material muito interessante para a gente ver o quanto essa história está presente em nós hoje. Olha, é uma coisa bastante interessante a gente ver o seguinte também, né? O Agostinho Hermelino de Leão Júnior, que era primo do Fido Fontana, ele por um período foi gerente da Mate Real, né? Ele sai da empresa, compra um engenho aqui em Curitiba e começa o seu próprio negócio com essa referência toda, experiência adquirida na Mate Real, né? E funda então a Mate Leão. Olha só, né? Ele funda outra grande empresa depois, né? A partir de 1901, né? Que é outra grande empresa que vai se tornar referência nacional e internacional também, né? Então nós temos a Mate Real por primeiro, a Mate Leão vem depois, né? Mas duas grandes empresas, e vocês vão vendo, né? A união das famílias também. Família Leão, família Fontana, família Veiga, a família Pereira Correia, né? Família Carneiro. Quando eu vou dar uma olhada na árvore genealógica dessas famílias ervateiras, às vezes até me dá um nó na cabeça das uniões que eles vão tendo, né, em torno também dos seus negócios e, claro, uniões matrimoniais, né? É muito interessante a gente ver isso tudo acontecendo aqui na cidade, né? Acontece que já em 1953 a erva mate começa a ter uma crise, né, e quedas consecutivas, e há toda uma estratégia específica para que isso não desse fim de vez, né? A ervateira americana, que era de propriedade do Davi Carneiro tinha sido inclusive sócio do Barão do Cerro Azul, né? Os seus filhos também, seu filho continua os negócios, e a ervateira americana, que ficava onde nós temos hoje a esquina da Rua Brigadeiro Franco com a Comendador Araújo, né? Conto um pouco dessa história quando passo por lá nas minhas aulas passeio também. Ela, nesses anos 50, era detentora da marca Mate Real, né? Então, olha só, a ervateira americana, né, Mate Real, se une com o engenho Santo Antônio da Lapa, né, formando, assim, a Moinhos Unidos do Brasil Mate S.A. Né? É ela que traz até hoje o nome da Mate Real, nos dias atuais, para a nossa história. Aliás, se vocês pegam um pacote desse, né, da Mate Real, de algum produto deles, né, seja de um chá, seja daqui dessa erva mate Fontana, né, olha, agora faz ainda mais sentido o nome da família aqui, né? Se vocês pegam, vocês vão ver ali, ó, olha aqui, ó, razão social, Moinhos Unidos Brasil Mate S.A. Acho que dá para ver aqui, né? Interessante, né? Até hoje esse nome na empresa, né? Perdurando então desde 1834, né? Trazendo até nós a história dessa que é uma das grandes marcas ainda paranaenses, né? E que hoje não tem sede em Curitiba, mas em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, né? Então ainda é a nossa história local sendo preservada, né? Portanto, o Henrique Fontana, diretor-geral, teve muito carinho em me enviar isso tudo e um pouco mais dessa história que eu confesso, já estou com bastante curiosidade de
mergulhar ainda mais, até para poder divulgar mais essa história toda e experimentar, né, tudo isso aqui que ele me enviou, né, coisas aqui que eu já conheço, algumas outras não, mas que eu tenho certeza vou me deliciar, ainda mais sabendo que nós temos essa história tão potente da nossa erva mate em Curitiba, né? Poderia contar muito mais sobre a mate real aqui, mas aqui já dá para ter uma noção do quanto nós temos ela de imensa importância na nossa formação histórica e cultural. É isso, meus senhores. Que nós possamos sempre valorizar o que é nosso e entender nossa história curitibana e paranaense existe sim, né? Precisamos conhecê-la mais e cada vez mais divulgá-la, entender que nós somos detentores dessa história e continuadores dela, né? Estamos aí para continuar esse processo todo ao longo da história e das gerações que estão por vir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.